Olá, caros alunos. Daremos início às atividades da disciplina Fundamentos em Administração, do curso técnico em Administração. Eu sou a professora Márcia, administradora, já atuo há algum tempo na área como docente e estarei conduzindo os trabalhos juntamente com a equipe de tutores e a coordenação do curso. Nós dividimos o conteúdo do curso em 3 blocos, para que ficasse mais fácil o acompanhamento, o desenvolvimento das atividades. Cada bloco terá 2 conteúdos a serem trabalhados, assim como as atividades para casa, atividades para classe e os fóruns que vocês já conhecem. Daremos início falando sobre os recursos organizacionais, passaremos a falar um pouco sobre a gestão de pessoas, planejamento e, ao final, falaremos sobre empreendedorismo, ok? Podemos iniciar? Vamos lá. Falaremos no primeiro bloco, vocês têm como material de apoio os slides, Além da apostila de vocês têm nos slides um conteúdo a mais. Eu procurei colocar algo a mais nos slides para que ele fosse também uma fonte de pesquisa e de estudos para vocês. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre os recursos nas empresas e sobre o processo de departamentalização nas organizações. Comecemos, então, falando sobre os recursos das empresas. A administração ela é um processo de planejar, organizar, liderar e controlar. E, portanto, o que ela vai controlar, o que ela vai liderar são os seus recursos, Então, a empresa ela não funciona sem esses recursos, que vão desde a matéria-prima até as pessoas que trabalham nessa empresa. É através de todos esses recursos que a empresa consegue alcançar os seus objetivos. Os objetivos que foram planejados, que foram pensados, eles vão ser alcançados através desses recursos, que são os recursos materiais, financeiros, recursos humanos. Então, sem eles, a empresa não existe. Se você pensa em empreender, você tem que pensar, primeiramente, no que você vai fazer e que recursos você vai precisar para implantar esse empreendimento, por exemplo. As empresas, elas trabalham em busca de objetivos, E esses objetivos, eles têm que trabalhar de forma conjunta com os objetivos também das pessoas, As pessoas procuram as organizações em busca de alcançar os seus objetivos pessoais e a organização tem os seus objetivos organizacionais. O ideal é que se trabalhe de forma conjunta para que os dois lados ganhem. Mas lá na frente a gente vai falar sobre a relação de ganha-ganha que precisa existir dentro da organização para que todos saiam satisfeitos e para que os objetivos sejam alcançados. Os recursos organizacionais, eles fazem parte de todo o processo organizacional. Então, nós temos os recursos, em seguida nós temos os processos de transformação e no final a gente tem os bens ou os serviços. Então, de posse desses recursos, tendo selecionado esses recursos, a matéria-prima, como é que nós teremos dinheiro para tocar as atividades da empresa, quem serão as pessoas que vão trabalhar nessa empresa, nós vamos pensar no processo de transformação. Qual é esse processo de transformação? É quando eu uso todos esses recursos para transformá-los em bens ou serviços. Se nós pensarmos num salão de beleza, os recursos que nós temos disponíveis lá, nós temos recursos materiais, que são os equipamentos, tudo que é utilizado ali, os móveis que são utilizados naquela empresa. Nós temos as pessoas que lá trabalham, profissionais, qualificados, que fizeram treinamentos para poder desempenhar aquela função. E nós temos os recursos financeiros que foram investidos ali para que aquela empresa funcionasse. Qual é o processo de transformação? É fazer com que toda essa engrenagem funcione para que o cliente saia de lá satisfeito. Nesse caso,
satisfeito com o serviço. Então, o processo de transformação vai ser o momento do atendimento do cliente. É quando a cliente vai chegar, vai cortar o cabelo, vai fazer uma escova, vai fazer uma unha. Esse processo é o processo de transformação que segue atividades pré-estabelecidas pela empresa. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar. Algumas atividades, elas já são, digamos assim, padronizadas, né? Existe um cuidado com relação à parte das unhas, dos cabelos, mas a própria empresa pode ter os seus processos, a sua forma de atuar nesse momento, que é o momento de transformação, processo de transformação dos recursos em bens ou serviços. No exemplo que eu dei, no caso, seriam os serviços. Tudo isso para que o cliente saia satisfeito e consiga, tenha vontade de voltar à empresa, dê um bom depoimento sobre aquela empresa, para que ela sobreviva bem no mercado de trabalho, que é muito concorrido, né, e que ela consiga mais e mais clientes, ok? Bom, nos slides de vocês, eu coloquei uma imagem que coloca a administração no centro e todas os outros recursos em volta, porque não se funciona, uma empresa não funciona se ela não tiver alinhados todos esses recursos. Não é uma forma de segregar, de separar para a gente entender como funciona cada um, mas eles trabalham em conjunto, interligados, para que seja realmente uma empresa eficiente. Então, nós temos aí finanças, temos marketing, temos gestão organizacional, as operações, as pessoas e a sociedade, tudo isso interagindo com a organização, para que ela funcione da melhor forma possível, para que ela seja eficiente, para que ela tenha uma boa visibilidade no mercado. Os recursos físicos ou materiais, portanto, dizem respeito ao patrimônio, os prédios, terreno, o processo produtivo da organização, né? Orienta e controla as atividades materiais da organização. Tudo isso é pré-definido pela política adotada pela organização e precisa ser bem organizado para que não atrapalhe o processo de transformação, para que os materiais, por exemplo, estejam disponíveis no momento do processo de transformação. Imagina no exemplo anterior, você chegar para ser atendido num salão de beleza e os materiais não estão à disposição. Não tem o material para cortar o cabelo, não tem o material para fazer as unhas. Então, esses materiais, eles precisam estar organizados de tal forma que estejam presentes para o processo produtivo, o processo de transformação, na hora que ele vai acontecer. Eu vou colocando a cada slide, falando de cada um dos recursos, algumas pequenas dicas para que vocês acompanhem melhor o conteúdo e aprofundem um pouco mais. Essas dicas, elas servem, ela tem um sinalzinho de atenção e servem como fonte de pesquisa de vocês. Na verdade, inspira vocês a pesquisarem um pouco mais. Sobre os recursos físicos e materiais, é interessante a gente falar sobre a logística. É um termo, de certa forma, novo para o público em geral, e é uma área que tem crescido muito. Ela é conhecida como a parte essencial nas empresas, porque é o departamento responsável pela gestão dos materiais. Então, hoje tem crescido muito o planejamento, a coordenação desta área. É por isso que a gente vê aí surgindo tantos cursos técnicos em logística, tantos cursos de aperfeiçoamento nessa área. É uma dica também, é uma área interessante para você investir, para você estudar e para você trabalhar. Os recursos financeiros, eles compreendem a forma de capital, fluxo de caixa, o investimento, as aplicações, de que forma que a empresa vai conseguir os recursos, conseguir dinheiro para desenvolver as suas atividades a contento, né? E como ela vai lidar com como vai ser a gestão dessas finanças. Então, envolve toda essa questão de fluxo de caixa, de empréstimo, de financiamento, de que forma a empresa vai investir. Tudo isso trata dos recursos financeiros. Os recursos humanos, hoje a gente
vive na era em que os recursos humanos são vistos como parceiros da organização, como capital intelectual, como o que há de mais importante, o recurso mais importante dentro da organização. Não que os outros não sejam importantes, mas como as pessoas aqui desenvolvem o conhecimento, as pessoas aqui geram conhecimento dentro da empresa, que pensam, que têm ideias, que são inovadoras, que são criativas, elas acabam por ser o que tem de mais importante dentro da empresa. E, na verdade, o diferencial. Pois hoje as empresas, elas, com relação a materiais, a recursos financeiros, elas têm uma facilidade, uma abertura muito grande para conseguir. Então, você tem planos de incentivo, você tem inúmeras formas de se conseguir os demais recursos, mas os recursos humanos é que vão fazer o diferencial. As pessoas que trabalham na minha organização é que vão ser o diferencial entre a minha organização e as demais organizações. E a gente tem visto isso o tempo inteiro, nas empresas onde a gente compra, tem exemplos de grandes grupos que a gente percebe que tem um cuidado, um tratamento especial para os recursos humanos, para seus colaboradores, para as pessoas que trabalham na sua organização, exatamente por reconhecer que elas são o recurso mais importante da organização, que quer crescer, que quer ter uma boa visibilidade, que é responsável socialmente, que busca a inovação, a criatividade. Então, tudo isso são características das pessoas. Por isso é que elas agregam tanto às organizações. Então, os recursos humanos eles são distribuídos em diversos níveis. Nós temos o nível da direção, a gerência, a assessoria. Nós temos os técnicos, os colaboradores, além de supervisores de linha. Depende muito da empresa. Esse organograma vai ser organizado, vai ser elaborado pelos diretores da empresa, os gestores da empresa, de acordo com a sua realidade, com a quantidade de colaboradores que tem, com a realidade das atividades que são desenvolvidas. Então, dessa forma, vai ser organizada essa questão dos cargos dentro de uma organização. Eu achei interessante dividir com vocês um quadro que faz um comparativo entre as pessoas com recursos, que assim eram vistas há algum tempo atrás, e as pessoas como parceiras da organização. Lembra que eu falei há pouco tempo que as pessoas elas têm objetivos quando chegam nas empresas, e as empresas têm também os seus objetivos. Então, o ideal é que se estabeleça uma relação de parceria nesse momento, para que todos consigam alcançar os seus objetivos e, assim, o trabalho seja feito da melhor forma possível e seja uma relação de ganha-ganha, onde ganha um lado e ganha o outro lado também. Então, as pessoas vistas como recursos, quais eram as características dessa forma de perceber as pessoas dentro das organizações? Os empregados eles eram isolados nos cargos, os horários eram rigidamente estabelecidos, a preocupação com as normas e regras era grande, havia uma subordinação rígida ao chefe, né, usava-se muito essa expressão, fidelidade à organização, a dependência da chefia, faltava autonomia para os colaboradores, alienação em relação à organização, ênfase na especialização, as pessoas trabalharem apenas com uma determinada atividade e saber desenvolver apenas aquela atividade. Eram executoras de tarefas, apenas faça isso que eu estou mandando e a pessoa repetia aquilo várias vezes. ênfase nas destrezas manuais, então não se levava muito em consideração as possibilidades intelectuais de desenvolvimento de conhecimento daquelas pessoas. E a gente tratava como mão de obra, né? Como é a percepção hoje com relação às pessoas dentro da organização? As pessoas são vistas como parceiras da organização, ambas em busca dos seus objetivos. Então, os colaboradores são agrupados em equipes, o trabalho em equipe ele veio a ser visto com uma forma muito positiva, cada um podendo ajudar com o que sabe, com o que tem de melhor. Então, é uma realidade das organizações que têm as pessoas como parceiras.
As metas são negociadas e compartilhadas e são metas alcançáveis. Não adianta colocar metas para as pessoas que elas não vão alcançar nunca, porque elas vão se frustrando, se desmotivando e perdendo interesse em trabalhar. Preocupação com resultados, precisa estar em busca dos resultados da empresa e também os resultados daquilo que você deseja enquanto profissional. Atendimento e satisfação do cliente. Estamos na era em que o cliente é o rei, nós precisamos satisfazê-los e as pessoas precisam entender isso dentro da organização, comprar essa ideia, entender que se o cliente está satisfeito, a gente tem mais cliente, a empresa se mantém no mercado. Vinculação à missão e à visão da empresa. É preciso que a visão e a missão da empresa estejam na cabeça dos colaboradores, que eles entendam e estejam principalmente nas ações dos colaboradores de uma organização. Interdependência entre colegas, participação e crescimento, ênfase na ética, na responsabilidade, fornecedores de atividades, ênfase no conhecimento, a era do conhecimento, desenvolver conhecimento, ser uma empresa, uma organização que aprende. E inteligência e talento, né? Então, dessa forma a gente passa realmente a enxergar as pessoas pelo seu lado mais humano, o que elas podem produzir para a organização, de que forma a gente pode aproveitar melhor esse que é o recurso primordial para que uma empresa funcione bem. Aí temos também os recursos da informação, né? Hoje, para que nós possamos tomar decisões dentro de uma organização, a gente usa muito dos recursos de informação para produzirmos relatórios, para termos as informações necessárias para a tomada de decisão. Quem usa muito, né, toda essa quantidade de informações produzidas dentro da organização para tomar decisões, para desenvolver suas atividades, são empresas como bancos, hospitais, empresas de contabilidade, que trabalham especificamente com o tratamento de informações para geração de tomada de decisão, de tratar dados para que se transforme em informação, para que se possa tomar as decisões acertadas dentro de uma organização. Eu vou deixando para que vocês reflitam, se vocês observarem na apostila do curso, da disciplina, ao longo de cada conteúdo existem algumas atividades, que são atividades de fixação, para que aquilo que você vai lendo, vai estudando, possa ser bem fixado, né? E aí você já consiga, nesse processo de ensino-aprendizagem daquele conteúdo, já ir fixando o que você está aprendendo. E ao final de cada capítulo, existem algumas questões subjetivas que levam vocês a uma reflexão sobre aquilo que foi estudado. O ideal é que aquelas questões instiguem vocês a pesquisarem, né, a irem em busca de algo mais sobre aquele conteúdo, porque a apostila ela é um tanto reduzida, ela é um tanto resumida. Mas nada impede que vocês pesquisem, vocês têm hoje recursos tecnológicos que podem ajudar, tem a internet, tem livros, tem bibliotecas que vocês podem acessar para que possam aprofundar nos conteúdos que mais interessarem vocês e até no conteúdo todo da apostila, que é curto, é interessante, ajuda muito vocês a ingressarem no mercado de trabalho de forma mais preparada, mais autônoma, ou a se manterem no mercado, aqueles que já trabalham, com um preparo maior, atuando de uma forma mais consciente e mais eficiente, digamos assim. Então, ao final de cada bloco, eu coloquei uma questão para refletir, algumas delas são questões que estão lá na apostila também, mas que é importante a gente refletir ao final do que está sendo estudado. Nesse bloco, eu coloco vocês para refletir com relação a essa questão. Qual é a importância do conhecimento das novas tecnologias da informação para administradores de empresa? Será que hoje, na era da informação, é possível um administrador trabalhar sem utilizar-se dessa tecnologia? Sem reconhecer ou sem conhecer como essa tecnologia, essas novas tecnologias, podem ajudar o dia a dia de uma organização? Fica a reflexão para vocês, espero que vocês pesquisem,
que vocês busquem algo a mais. Esse é um tema novo, é um tema que tem sido muito tratado e que invadiu a nossa vida, né? As novas tecnologias fazem parte da nossa vida. Esse curso, a forma como ele é apresentado já faz parte dessas novas tecnologias, né? A possibilidade de nós nos falarmos à distância, de participarmos de fóruns, de chats, de conversarmos, de estudarmos mesmo não estando próximos fisicamente, já faz parte das novas tecnologias da informação, que a gente não pode negar, tem sido um avanço muito grande para a educação e também para todas as outras organizações. Fica então a reflexão. No processo de departamentalização, vocês vão perceber que a forma de organizar os recursos dentro da empresa, cada empresa vai fazer essa divisão da melhor forma possível, da forma como melhor lhe convier, de acordo com o seu tipo de atividade, né? Então, vocês vão perceber que existe a departamentalização por funções, é importante ver os gráficos que tem lá na apostila, né? Também por território específico para algumas empresas, sejam elas multinacionais ou empresas que têm sedes em várias regiões ou em estados diferentes ou em países até diferentes. A departamentalização por produtos, essa a gente percebe em algumas empresas que a gente visita enquanto cliente, né? Empresas como supermercados e outras que a gente visita e conhece ou que vocês possam trabalhar. A departamentalização por cliente também, ela traz uma vantagem mercadológica, atender nicho de cliente de forma específica, de forma diferenciada. Hoje busca-se muito isso, os clientes exigem isso, inclusive. E uma outra reflexão que eu deixo para vocês é: por que as empresas multinacionais costumam adotar a departamentalização por território? Vai lá na apostila, vai lá na internet, pesquisa e reflete sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, para fixar aquilo que você já estudou e para que você consiga perceber por que esse tipo de departamentalização é usada pelas empresas multinacionais. Eu desejo bons estudos para vocês. Vamos finalizando aqui o primeiro bloco. Teremos mais 2 blocos para concluirmos o conteúdo desta disciplina. Bons estudos e até lá!